Hoje nós vamos ler aqui Êxodo 20 e 21. E nessa parte do 20 é exatamente quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Esses 10 mandamentos seriam as bases da lei para todo o povo. E hoje também as leis de todo mundo têm por base esses 10 mandamentos. Vai ser forte. Vamos meditar? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe através dessa meditação, que o Senhor fale conosco, que a tua palavra seja luz iluminando a nossa cabeça, a nossa mente, os olhos da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar pelo comentário do Bispo Macedo, que ele diz assim: os 10 mandamentos eram muito mais que leis governamentais. Estabeleciam um pacto do Altíssimo com o povo por meio da obediência. Cada mandamento deixa claro qual era a vontade dele. Portanto, quem quisesse lhe agradar devia estar ciente de que precisava lhe obedecer. Isso era uma questão de escolha, isto é, os filhos de Israel estavam livres para tomar uma decisão: honrar e obedecer aquele que os tirou do Egito, ou desobedecer e quebrar a aliança feita com ele. A liberdade nos faz responsáveis por nossas próprias escolhas. Eles estariam livres, sim, da escravidão do diabo, daquela vida de dor e sofrimento, mas agora eles precisavam se guiar por uma lei, por uma direção, numa consciência justa. O ser humano, ele sozinho, ele vai fazer sempre tudo que ele é mal, tudo que é mal, As suas escolhas, ela sempre é para o lado mal. Mas aqui nós vemos Deus trabalhando nesse povo para que eles possam obedecer a Deus e assim ter vitória. Então ele começa assim: então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então olha o primeiro mandamento: não ter outros deuses adiante dele. Toda religião, ela cria um Deus, de acordo com a vontade ou necessidade daquelas pessoas. Há quem faça deusas, E assim vai. A humanidade segue a sua religião tradicional, seguindo uma imagem, um animal, ou seja, o que for, Então, toda religião cultua um Deus. Nós cultuamos um Deus sem rosto, sem imagem, sem nada. É o Deus vivo. E ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então aqui está bem claro que não faremos imagem. Então, mesmo que seja por mera lembrança, até porque você vai esculpir uma imagem, você nunca viu. Então você vai esculpir uma imagem de acordo com a imagem que você tem na sua cabeça, Então, você faz uma imagem de um Deus, seja ele qual for, você está esculpindo de acordo com a sua mente, com o seu coração. Mas aqui a palavra de Deus está bem clara: não farás para ti imagem. Então, não é para ter imagem. E aí, segue aqui adiante: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos filhos nos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, quando a pessoa se curva diante de uma imagem, seja qual for, Deus, santo, enfim, o que seja, a pessoa está se curvando diante de uma imagem, ela está servindo ela, adorando aquela imagem. Ah não, mas eu não adoro. O fato de você dobrar os joelhos e orar naquela direção, você já está fazendo isso. No 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o respeito que deve haver para com o nome de Deus. Hoje nós conhecemos, hoje nós temos a revelação do nome de Deus. Naquele tempo eles só sabiam o eu sou, ou Deus Todo-Poderoso. Então, não falar o nome dele de qualquer forma, de qualquer maneira, a qualquer momento. No 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, há um dia dedicado para Deus. Esse é o 7º dia, No nosso caso, no meu caso em particular,
nós tiramos o próprio sábado para o santificar. No meu caso, né? No nosso caso, nós tiramos o próprio domingo para santificar a Deus. Então, o domingo para nós colocamos ele como o dia do Senhor, o dia em que nós nos dedicamos a Deus, às coisas de Deus e também à família, né? Porque o principal objetivo do sábado, né, o 7º dia, era a dedicação a Deus e à família. No 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Se Deus não fizesse isso, o ser humano ia pensar que ele tinha que trabalhar todos os dias. Normalmente a pessoa que ela se fixa muito no trabalho, ela só pensa nisso. E aí, por exemplo, naquele tempo se trabalhava com animais. Imagine o esgotamento que o animal iria ter trabalhando todos os dias. Então, Deus instituiu isso justamente para que o ser humano parasse um dia para poder descansar. No 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias, teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, aqui é um mandamento que vem uma promessa nele. Então, honrar o pai e a mãe, quer dizer, você honrá-los significa que você vai cuidar deles, porque eles cuidaram de você quando era pequeno. Aí você cresce, larga eles sozinhos, sem nenhum cuidado. Então, aqueles que cuidam do pai e da mãe, os dias dele na terra é prolongado. Então, é um mandamento com promessa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Engraçado, né? O não adulterarás. O Senhor Jesus, fazendo um destaque aqui, né? Ele falou que qualquer homem que olhar para uma mulher com um desejo impróprio, já adulterou com ela. E ele fala falso testemunho, não foi o que levantaram contra o próprio Senhor Jesus? Aqueles religiosos da época, eles eram tão fanáticos, né, pela sua religião, eles eram tão rigorosos, especialistas em Deus, e eles cometiam cada crime, né? Infelizmente, eles transgrediram os 10 mandamentos. No 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, não tem inveja dos outros. Cuida do que você tem. Você tem alguma coisa? Deus te deu, valorize o que você tem. Você não tem aquela outra coisa que talvez você queira, mas no devido tempo você vai ter. Por enquanto, valorize o que você tem. 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à multidão, à escuridão, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. O povo temeu ouvir a voz de Deus, rejeitou ouvi-lo, pediu que o próprio Moisés fosse intermediário. Mas Deus fez isso como prova de que não veio da cabeça de Moisés aquelas palavras.
Foi ele mesmo quem determinou aquilo. E ainda ele frisou, não faça um altar para outros deuses, nem de prata, nem de ouro, nem de nada, para que vocês me sirvam. As pessoas só tinham que servir e seguir o Senhor Jesus. No 21, no Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. O comentário diz: era costume o povo possuir servos, por isso Deus instituiu leis para que a prática se tornasse mais justa. A pobreza e o pagamento de dívida eram os motivos que levavam alguém a perder a liberdade. O servo deveria trabalhar por 6 anos, no 7º seria livre. Então, você vê que o trabalho escravo, né, praticamente, mas era de servo aqui, no caso, sempre existiu. Pessoas que eram mais pobres, pessoas que fizeram coisas que levaram elas ao endividamento e que elas perderam todos os seus bens, e aqui você vê Deus também cuidando dessas pessoas. Aí, olha só o 5. Mas, se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O comentário diz: o servo de orelha furada, após completar 6 anos de servidão, o servo podia escolher ser livre ou continuar com seu senhor. Se optasse em permanecer com ele, não poderia reverter a sua decisão. Diante dos juízes, a orelha do servo era furada e a partir daí se tornava propriedade do senhor, e este o seu dono para sempre. E significa que ele se uniria ao seu senhor por amor e não mais pela lei. Aqueles que obedecem ao Senhor Jesus por amor podem se colocar também nessa posição. Um servo que espontaneamente aceitou ser marcado por ele para estar para sempre ao seu serviço. Para esse é uma honra, né? Poder servir aquele que morreu por ele na cruz. Já viu algum senhor que deu a vida pelo servo? O Senhor Jesus. 7. E se um homem vender a sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugir. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meio do meu altar para que morra. O comentário diz: Deus fez leis para serem aplicadas em casos de homicídio. Ele faz distinção entre o crime acidental, culposo, e o crime intencional, o doloso. Então, até para estas pessoas, Deus estava já propondo uma lei, né? Uma direção de como iria agir naqueles casos. E aí ele continua dizendo no 15: o que ferir seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem ou vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E aí o comentário diz: era condenado à morte o filho que amaldiçoasse, agredisse ou matasse os pais. Essa pena também era aplicada a pessoas que cometessem crimes como sequestro. Por exemplo, com suas leis, Deus ensinava o povo a respeitar a todos, familiares ou não. Mas já pensou essas leis nos dias de hoje, né? Os filhos que maltratam tanto os seus pais, né? Você já ouviu aquela expressão dente por dente, olho por olho? Era a lei antiga, né?
Era exatamente assim. Deus, ele tirou essa parte do dente por dente, olho por olho. Aí o 18. E se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro, com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perderá e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, ou morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém, não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará conforme aos juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho de sua serva e o danificar, deixará ir livre pelo seu olho. Olha só, quer dizer, se você me ferir, eu vou ferir você. Quer dizer, há o retorno, né? A lei do retorno. Então ele diz assim, no 27, né? E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva e deixar ir livre pelo seu dente, e se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também o dono morrerá. Se lhe for imposto o resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador e o seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Algumas leis, né, civis de comportamento para que eles pudessem conviver, né? Aquela multidão saiu sem lei. Eles eram escravos, sabiam apenas trabalhar. E você sabe, pessoa que trabalha muito, ela chega em casa desmaiar na cama, né? Então, eles não tinham uma lei, né? Não tinham o que regesse eles como uma nação. Agora sim, Deus estava como rei, regendo aquela nação, conduzindo aquele povo. Sabe, o Senhor Jesus, ele não veio instituir uma nação aqui nesse mundo, né? O povo naquele tempo, no tempo do Senhor Jesus, queria um rei que pudesse governar e livrá-los das mãos dos romanos. Mas isso não aconteceu. Eles queriam isso, mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para reinar dentro do ser humano. Por isso que ele falou, meu reino não é neste mundo. Então, e ele falou, nem neste mundo eu sou. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer conduzir você como ele estava conduzindo esse povo, né? Mesmo rebelde, mesmo provocando ele muitas vezes, mas Deus o perdoou e o comprou com seu sangue. Hoje, esse mesmo propósito que Deus tem com a nação de Israel, ele tem conosco, através do seu Filho, Senhor Jesus. Ele foi enviado para te salvar. Basta você se entregar para ele. Uma entrega 100%. Você dá tudo de você para ele. E ele vai dar a plenitude do Espírito Santo para você. Essa é a proposta. Tá disposto? Só você se entregar, tá bom? Que Deus abençoe você, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo, faça seu comentário. Deus abençoe.